Ai, meus irmãos, tudo na graça aí? Tudo na santa paz de Deus, tudo chique. Começando mais uma semana, né? Na bênção, na paz do Senhor Jesus. Eu tava lendo hoje de manhã, né? A história de Davi quando ele guerreou com Golias, né? Ele matou Golias, porque Golias estava afrontando o Deus de Israel, né? O povo de Israel, o Deus de Israel. E Davi entra na batalha ali, né? Sem condições nenhuma de vencer aquela guerra. E vence no nome do Senhor, do grande Deus, Criador do céu, da terra, o Deus de Israel, né? Que se nós queremos hoje conhecer o Criador do céu, da terra, dos mares, nós temos que partir para o lado né, do Deus de Israel. Que dele veio aquele, né, que mudou o calendário, né? Nosso calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Então, quer dizer, não tem outro nome, não tem outra chave, né? Que vamos imaginar o nome do Senhor Jesus Cristo como uma chave para entrar no reino dos céus. Certo? Na minha vida, né? Já falei isso antes, na minha vida colocaram deuses pagões. Cara, a minha história, né, buscando Deus, procurando Deus, Satanás ele armou de tudo quanto é maneira, né? O Brasil foi descoberto há 500 anos, né? Eu esqueci de olhar a data certinha lá. 500, a partir de 500 anos. Satanás já tinha entrado no coração de alguns homens que veio nas embarcações, certo? Enviando ali, né, deuses pagões para nós aqui. Eu estava estudando um pouquinho, porque vocês sabem que eu tenho orado pela nossa nação. Aliás, vamos orar, gente. Vamos orar pela nossa nação. Olha para o céu, fala, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, certo? Nos ajuda, certo? Nós temos que orar, buscar em Deus, né? Porque se nós não buscarmos em Deus, a coisa vai de mal a pior, certo? A Bíblia fala que nos últimos tempos vai ter... Gente, é para quem não ora. Para quem ora tem o melhor da terra. A promessa de Deus, Ele é o dono de toda a terra. Quando Ele está conversando com Jó, lá no finalzinho, tá? Minha é toda a terra. Ele fala para Jó, minha é toda a terra. É Ele que está falando com o Jó ali. E o Senhor Jesus não tinha nem vindo ainda, certo? Na época de Jó, Jesus não tinha vindo, Jesus Cristo, certo? Então, se nós fizermos a opção de crer em Jesus Cristo, nós temos que estudar o assunto, gente. Vamos separar os assuntos e estudar, certo? Eu preferi ficar com aquilo que sai da boca do Senhor Jesus Cristo, certo? Depois eu fui para o que saiu da boca de Paulo, né? De João, né? Aí eu fui saber também de Maria, certo? Maria não tem a história dela na Bíblia evangélica, né? Não tem nenhuma história, não, né? Até estou procurando algum livro que tenha, se não for me engano, a Bíblia Católica tem o livro de Maria que eles colocaram lá, porque até por isso que Jesus escolheu 12 homens, né, para estar com ele. Você vai estudar essa história aí, ela começa lá em Gênesis 3,16. A história da mulher, a história do homem. Aí você separa também a história do homem, a história da mulher. Ah, mas Deus não olha sexo. Realmente, Deus não olha sexo mesmo, não. Mas quando eu fui estudar o assunto e fui conversar com o Espírito Santo a respeito, assim, Deus não, realmente Deus não separa, não. Sexo, não. Ele separa carne sobre carne, certo? E pó da terra, viu? Aí eu peguei o assunto e fui estudar melhor o assunto. Aí que o Deus, ele me dá uma linha de raciocínio, certo? O resto eu tenho que correr atrás. Quando eu embarranco, aí, Senhor, eu cheguei numa situação aqui que eu não estou dando conta, não. E esse assunto está martelando na minha cabeça e eu precisava resolver, eu precisava fechar isso, para me poder entender.
Aí ele pega e vem e me ajuda, né? Me dá mais um empurrão, eu chego mais para frente, falo para ele, né? E vou orando em cima daquele assunto voltando. Por isso que hoje eu falo para você, assim, realmente, certo? Deus não olha sexo, não olha essas coisas. Mas quando é carne sobre carne e osso sobre osso, aí a coisa é diferente. Por isso que temos que tomar cuidado, viu? Essa Maria que eles falam aí, que é a mãe de Deus, que tem poder de intercessão, não tem nada a ver com a mãe de Jesus Cristo, viu? Esse Paulo que eles falam aí, que eles colocaram, esses que eu falo que são deuses pagões, tá? Esses Paulos, esse João, certo? Esse não tem nada a ver com aqueles homens lá do passado que fizeram com que o evangelho chegasse até nós. Foram criando os discípulos, assim como Jesus mandou, certo? Toma cuidado com isso aí, viu, gente? Vai estudar a história, porque esses homens, essas mulheres de Deus, não puxaram a glória para si e não falaram que eles tinham poderes que eles realmente não têm. Por isso que só no nome de Jesus Cristo nós alcançamos né, o céu, certo? E diante do trono, para ir diante do trono do Senhor Jesus, do Senhor Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus Cristo que nós vamos até lá. Que hoje Jesus Cristo está lá com ele, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Tá? Esses assuntos ele tem que fechar. Dazinho, mas você criou uma confusão na minha cabeça. Ótimo! Ótimo, criou uma confusão. Agora vai lá, desamarra esse nó. Desamarra esse nó. Se você não conseguir desamarrar esse nó, você vai ter problemas, certo? Você vai ser sempre enganado. A Bíblia está aí, certo? A história de Deus está aí, relatada, certo? Vai atrás, corre atrás, certo? Que vai dar certo, viu, pessoal? Um abraço, um beijo, um queijo, né? Gente, eu vou colocar no WhatsApp essa mensagem e ela vai para o YouTube depois, certo? Então, no YouTube fica mais fácil assistir que não cai, né? Não fica caindo. Então, né? Vou colocar nos dois. E vai ser assim, viu, gente? Eu vou continuar nessa linha aí que Deus me deu, certo? Eu fui empurrado para esse negócio, né? E eu não me sentia capacitado para estar conversando a respeito disso, certo? Mas as experiências aí são 20, né? Vai para 24 anos estudando, buscando Deus. Eu busco Deus desde a minha meninice. Vocês conhecem a história aí, né? Tem uma música, Menino Adorador, certo? Aliás, eu vou até colocar ela no YouTube também, que eu tava tocando ela lá na beira de Samburá. Tem várias coisas do lado do Samburá que eu não postei elas, certo? Vou colocar elas no YouTube aí, certo? Um abraço, que a graça, a bênção, a misericórdia do Senhor Jesus esteja bem sobre sua vida, sobre sua casa, hoje, sempre. Fica firme com o Senhor Jesus, você vai conseguir, certo? Se fosse fácil, não precisava ter o inferno, né? Certo? O inferno está lá para aqueles que não entendem a respeito desse grande Deus e desse grande ser maravilhoso chamado Jesus Cristo que derramou o sangue na cruz por nós, tá? Um abraço. Pai nosso, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra
de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos induza a tentação, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Um abraço. Que Deus continue te abençoando. Você, sua casa, sua família. Não desista de aprender o caminho do céu, que vai dar certo. A coisa vai dar certo. O negócio é bom. É muito bom. Certo? Quanto mais a gente aprende sobre este Deus, sobre esse ser maravilhoso, certo? Mais feliz você vai se tornando. Você vai tirando os olhos só dessas coisas do mundo natural, certo? Isso não significa que você não vai trabalhar para um futuro melhor, viu? Se você quer um futuro melhor, em termos do mundo natural, tem que ralar, tem que aprender. E pode pedir sabedoria para Deus, né? Temos que pedir sabedoria para Deus, que em tudo Ele é Senhor. Ele é dono da terra, certo? E só passa a ser nosso dono, nosso Pai, a partir do momento que nós pedimos para Ele, viu? Senhor, tem misericórdia de mim, em nome de Jesus, por favor. Tem misericórdia de mim, me ajuda a entender então esse negócio de certeza da salvação, que Paulo fala lá em Efésios 2:8, certo? Paulo fala em Atos 17 também. Não sei se é Paulo ali, tem que olhar lá, certo? Não sei se, porque o livro de Lucas, Lucas foi que escreveu o livro de Atos, se não me engano. É tanta informação que a gente se perde um pouquinho, gente, mas vai dar certo. Um abração, que Deus abençoe, certo? Vai lá, né? No livro de Atos 17 fala que devemos buscar Deus tateando, né? Davi, né, enfrentou um gigante com a funda, uma arma de guerra, mas, né, totalmente limitado diante daquele gigante. E ele venceu a batalha, não no nome dele. Ele não foi no nome dele lá. Ele foi no nome do Senhor dos Exércitos, certo? Ele foi no nome do Senhor dos Exércitos e venceu a guerra. Então vamos lá que vai dar certo. Em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje nós temos o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje o Senhor dos Exércitos é Jesus Cristo, né? No Velho Testamento, embora Jesus estava com Deus, né? Porque a Bíblia fala que ele enviou o teu filho ao mundo, certo? E ele se tornou carne. No princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Lá no livro de João, comecinho do livro de João, certo? Então, vamos lá que vai dar tudo certo. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, certo? E vai falando com ele aí que vai dar certo. Vai dar certo. E vai dar certo. Não tem falha, né? Gente, deixa eu contar só uma historinha pra vocês aqui. Um negócio que aconteceu comigo quando eu tinha por volta dos meus 8 anos. Os meus dentes estão tortos, viu? Não tem falha, certo? A não ser que atrás aqui tem uma falha aqui que arrancaram lá quando eu tinha 8 anos. Eu estava indo pro dentista, e o dentista naquela época na escola, né? Lá no grupo que eu estudava, certo? Fiz até o segundo ano, eu acho que eu estava na segunda série essa época, certo? Mas também tinha a cabecinha que não entrava nada que o professor ensinava, era complicada a situação. Mal sabia escrever, mal sabia ler, então travava tudo, né? Então, indo pro dentista, eu falei aí, né,
a laje do grupo lá da escola e falei para Deus, falei assim, Senhor, eu vou escovar meus dentes todo dia, né? Mas eu não quero ficar no dentista não, isso dói. É ruim, dói, é incômodo, mas ainda mais naquela época era mais ruim ainda. Gente, eu nunca mais precisei no dentista depois desse dia. Certo? Aliás, nunca mais não, desculpa. Certo? Eu fui no dentista porque quebrei aqui a frente, uma das viturações da frente aqui quebrou, fui comer um pedaço de carne e quebrou. Então eu tive que ir no dentista para poder arrumar o dente da frente aqui que tinha quebrado um pedaço. Fui às vezes, se não for me engano, fui 2 vezes para remendar o mesmo dente, se não for me engano. Certo? Isso é falar com o pai. Certo? Se os meus dentes começam a querer doer, eu só falo para ele, Senhor, tá doendo um pouquinho aqui. Não sei o que é não. No instantinho aparece uma pasta lá, porque eu tenho meus filhos, né? Aparece uma pasta de dente lá que é para sensibilidade, ou qualquer coisa acontece, alguma coisa acontece. Certo? A nossa saúde é a mesma coisa, certo? Falando com o Pai no céu e de preferência lendo versículos bíblicos, certo? Eu já falei, se eu tenho problema de enfermidade, Isaías 53, 4 e 5, né? Se eu estou com problemas de alguma coisa, de alimentação, certo? Assim, eu coloco na minha mesa o alimento correto, então, para poder que essa parte do meu corpo volte a funcionar normal. Nós sabemos disso, a laranja tem uma vitamina, o abacaxi, abacate, todas são vitaminas diferentes, não tem? Deus foi permitindo isso justamente para mostrar a grandeza dele, certo? As pessoas identificarem essas vitaminas diferentes que nos ajudam no corpo. Então nós precisamos disso na nossa mesa. Então precisamos pedir essas coisas, tá? Pede que vai dar certo, porque o pecado entrou no mundo, certo? Através das atitudes do homem lá atrás, né? Do casal, né? Mas começou pela Eva, depois passou para Adão. Essa história, né? Já nós conversamos um pouco sobre isso, certo? Então vai lá, vai dar certo. Certo? Não é porque houve o erro que não tem conserto. Esse conserto veio em Jesus Cristo, né? Que ficou mais fácil a partir de Jesus Cristo. E a busca continua por nós, certo? Em nome de Jesus Cristo. E esquece essa Maria falsa, Paulo falso, João falso que veio implantar nas nossas mentes, gente. Certo? Existe uma chave para alcançar. E essa chave só o nome de Jesus Cristo, porque foi só ele que derramou o sangue dele por nós na cruz. Certo? Sem pecado, né? Porque houve outras crucificações, houve, mas de homens pecadores, que pecaram contra o seu próprio ser, né? Pecou contra o ser humano, né? Homens pecando contra homens. Jesus veio para salvar o homem. Tem que estudar o assunto, vai estudar um assunto que vale a pena estudar, tá? E é bom,